Olá pessoal, eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambuja, e nesse vídeo então vamos fazer a resolução do simulado 1 de matemática do preparatório à Escola de Sargentos de Armas, a ESA. Então vem com a gente para a gente fazer a correção aqui dessas 12 questões aí da tua prova, certo? Vamos lá então. A primeira questão que a gente vai fazer, que na prova tem a numeração número 13, no encadeado do simulado, dizia o seguinte: uma máquina que funciona 4 horas por dia durante 4 horas, ela funciona 4 horas por dia durante 6 dias e ela produz 2.000 unidades em 30 dias, querendo produzir 20.000 unidades, tá? Aqui era para ser unidades. A mesma máquina precisará trabalhar diariamente. A gente quer saber quantas horas por dia a máquina tem que trabalhar. Então, um jeito de se organizar é a gente fazer uma tabela colocando as unidades de medida que estão aparecendo aqui nesse problema. Então, nós temos horas por dia, nós temos dias em que dura o processo e nós temos a quantidade de unidades fabricadas, tá? E então, montando essa tabela, a gente tem que tomar cuidado que, nós temos numa primeira situação, deixa eu ampliar um pouquinho o tamanho dessa tabela. Numa primeira situação, a gente tem 4 horas por dia de funcionamento diário, 6 dias dura todo o processo e a fabricação é uma fabricação de 2.000 unidades. Porém, depois, a gente quer saber quantas horas diariamente tem que ser trabalhadas, A máquina aí trabalhando durante 30 dias e querendo produzir 20.000 unidades, tá? Uma regra de 3 composta, portanto. Bom, aqui nós vamos colocar o nosso x, nessa coluna, tá? Porque é o que a gente não sabe. E aí, como é que a gente monta? A gente monta colocando a fração que tem o x sozinha de um lado da igualdade e as demais frações vão se multiplicar. Porém, tem que cuidar para ver se a relação entre essas grandezas é diretamente ou inversamente proporcional. Sempre é a relação entre uma grandeza que não carrega a incógnita e a grandeza que carrega o x. Então, quantidade de dias para concluir o trabalho e horas por dia que as máquinas devem ficar ligadas. Quanto mais dias nós tivermos para fazer o trabalho, se a gente tem um tempo mais longo para terminar o processo, a gente pode deixar as máquinas ligadas menos tempo. Ou se por algum motivo a quantidade de dias ela fica mais curta, então eu preciso deixar as máquinas ligadas mais tempo por dia. Estamos enxergando aqui uma relação inversa. Portanto, a grandeza dias possui uma relação inversamente proporcional. Nesse caso eu vou inverter a fração, vou botar o 30 para cima e o 6 para baixo. Mesmo tipo de filtro eu vou fazer agora em relação à quantidade de unidades produzidas e horas por dia que a máquina tem que ficar ligada. Então, quanto mais unidades eu tiver que produzir, mais tempo a minha máquina vai ter que ficar ligada, porque é mais produção, então a minha máquina tem que trabalhar mais. Mais unidades, mais horas por dia que as minhas máquinas têm que ficar funcionando, a relação ficou uma relação direta. Portanto, aqui eu vou botar um D, indicando que aqui a minha relação é diretamente proporcional, e quando isso acontece, eu não mexo na fração. Então fico 2.000 em cima e fico 20.000 embaixo. E agora está armada a conta, é só a gente ir atrás do x, mas claro, antes de começar, vamos simplificar aqui o que der para simplificar. Zeros de cima cancelando com zeros de baixo, dá para cancelar esse com esse também. Esse 2 e esse 2 também podem se simplificar, lembra que simplificar é dividir, então fica o número 1. O 3 e o 6 podem ser divididos por 3, aqui fica um 2 e aqui fica o número 1. E limpando essa bagunça, o que a gente tem agora nessa conta é que do lado esquerdo nós temos 4 sobre x e do lado direito 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2. É só multiplicar cruzado, x vezes 1 dá x, 2 vezes 4 dá 8. Essa é a nossa resposta. As máquinas têm que ficar ligadas 8 horas por dia. Como não tem essa resposta nas alternativas, mas temos 4 alternativas que estão em minutos, vamos passar isso aqui para minutos para ver como fica. É só fazer 8 vezes de 60 minutos e a gente chega então em 480 minutos. E aí sim, encontramos a alternativa letra E nos aguardando aqui como resposta correta desta questão. Certo, pessoal? Essa foi a primeira, então, questão número 13. Questão 14
Sabendo-se que A, B e C são inversamente proporcionais a 3, 4 e 5 nessa ordem, e que A mais B é igual a 70, então o valor da expressão A menos B mais C é. Já te aviso que essa questão aqui estava no simulado, mas infelizmente, né, acabou tendo erro aí de produção nosso. Então essa questão ela não tem nenhuma alternativa correta, mas eu vou te mostrar o jeito certo de concluir ela e qual é a resposta certa para essa questão, tá? Vamos fazer então. Bom, primeiro cuida que nós queremos aqui fazer uma divisão em partes inversamente proporcionais. E quando a gente tem essa característica, né, um trio de números e outro trio, e eles são inversamente proporcionais, a gente pode usar a seguinte lógica. Valor sobre inverso do critério é igual a valor sobre inverso do critério, e assim por diante é igual a valor sobre inverso do critério. Então, A sobre o inverso de 3 é igual a B sobre o inverso de 4, é igual a C sobre o inverso de 5, certo? E aí a gente pode fabricar novas frações a partir dessas, usando composições que fazem somas ou subtrações com os numeradores e fazem a mesma coisa com os denominadores. Por exemplo, também seria verdade a fração, e também seria igual às anteriores, a fração que pegaria A mais B mais C na parte de cima e 1/3 mais 1/4 mais 1/5 na parte de baixo. Também seria verdade essa fração. Mas essa fração não ia ajudar muito a gente, porque eu não sei quanto é que é A mais B mais C. Como eu sei o valor de A mais B, eu vou fabricar essa fração. Ou seja, eu vou colocar aqui em cima A mais B, porque eu sei que isso é 70. E, coerentemente, eu vou colocar aqui embaixo 1/3 mais 1/4. Ou seja, soma esses dois, a fração gerada segue igual às demais. Se eu fizesse com subtração também estaria correto. Agora, essa fração aqui, ela vai me ajudar, porque na parte de cima eu tenho o 70. Na parte de baixo, tu vai fazer o MMC dessas duas frações para que elas se transformem numa fração só. E tu vai acabar chegando na fração, aqui vai dar 12, aqui vai dar 7, tu vai chegar na fração 7/12. Depois lembra que se tu tem um número dividido por uma fração, tu pode pegar a fração de baixo, inverter e multiplicar por esse número. Então assim, tu vai chegar em 70, que fica agora multiplicando, né, operação inversa, 12 sobre 7. E aí percebe que o 70 tu pode dividir por 7, né, simplificar, fica 10 em cima, fica 1 embaixo. E tu acaba percebendo que, na verdade, essa fração que tu fabricou, ela acabou se transformando exatamente no número 10 vezes 12, 120. Então quer dizer que toda essa fila de frações aqui, especialmente essas três primeiras, todas elas são iguais a 120. Vamos tentar apertar aqui, ó, 120. Pronto, tá aqui, 120. Bom, então o que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode pegar cada uma delas e ainda podemos fazer uma transformação bem útil aqui, que é a seguinte transformação. Se o meu A está dividido por 1/3, eu posso pegar esse 1/3, inverter e multiplicar pelo A, vai ficar 3A. E eu posso dizer então que 3A é igual a 120. Porque aí o que acontece? Se o 3A é igual a 120, eu posso passar o 3 dividindo e descobrir que o meu A, na verdade, ele vale 40. Tu também pode usar a certeza de que A mais B é 70, para dizer que se A mais B é 70 e tu acabou de descobrir que o A é 40, então o B é 30, né? Daqui sai pra gente que o B é 30. E para achar o C, eu vou voltar nessa fração aqui, vou pegar esse 1/5 que está dividindo e vou inverter e multiplicar, vai acabar ficando 5C. Vou igualar a 120, porque todas aquelas três frações iniciais são iguais a 120. E vou passar o 5 dividindo, chegando assim à certeza de que o C vale 24. E agora que eu tenho A, tenho B e tenho C, eu consigo responder a pergunta que foi feita, que é A menos B mais C, é isso que a gente quer calcular. Então, A menos B mais C, bora lá. A menos B, tá dando 30, né? Nossa, seu B torto aqui. 40 menos 30, que vai dar 10. Mais C, mais 24. Resposta final e correta para esse exercício, 34, tá pessoal? 34, então essa questão aqui, ela infelizmente saiu com as alternativas todas erradas, né? Aconteceu, mas a resposta final dela é
34, esse é o desenvolvimento que eu acho mais prudente para esse tipo de questão, que eu vou indicar para vocês nessa resolução, certo? Vamos para a próxima então. Questão número 15. 3 pedreiros constroem 150 metros de muro com 3 metros de altura em 5 dias, trabalhando 10 horas por dia, regra de 3 composta. Considerando-se que mais 2 pedreiros serão contratados e que serão construídos 260 metros de muro com 1,5 metro de altura, trabalhando 8 horas por dia, quantas horas serão trabalhadas no último dia? Interessante essa pergunta. Vamos então montar a tabela, né? Nós temos metros de muro, vamos falar que isso aqui é de repente comprimento, né? Porque também tem os metros de altura daqui a pouco, tá? Então nós temos o comprimento do muro. Depois nós temos a altura do muro, vamos botar aqui essa altura. A altura do muro. Aí nós temos também o número de dias que levou para a construção desse muro em cada situação. Nós temos também o número de horas por dia. Então são 4 grandezas envolvidas aí, né? Na primeira situação, a gente tem que são 150 metros de muro de comprimento, né? São 3 metros de altura. Foram feitos em 5 dias, trabalhando 10 horas por dia. Mas na segunda situação, nós vamos ter mais 2 pedreiros trabalhando. E, eu não coloquei a quantidade de pedreiros, faltou aqui. Então, pedreiros, vamos lá, funcionários, operários, né? Máquinas, são variações que outros exercícios trazem parecidos com esse. Nós começamos com 3 pedreiros. Só que agora na segunda situação são 2 pedreiros a mais, então são 5 pedreiros. Agora eles vão construir 260 metros de muro, então tá aqui, comprimento do muro, 260. Altura, 1,5 metro, né? Trabalhando 8 horas por dia. Reparem que a única coisa que a gente não sabe aqui na tabela é a quantidade de dias que vai ser necessário para concluir essa segunda proposta aqui de muro. Então perceba, a gente pode achar esse X aqui, organizando. Quando a gente achar esse X, eu já desconfio que deve acontecer, que a resposta vai ser um número quebrado. Imagina que a resposta seja sei lá, 10,5, seriam 10 dias e meio. Isso significaria que no último dia trabalharíamos apenas metade desse dia. Então vamos ficar atento para isso daqui a pouco, tá? Na hora de montar as frações, vamos fazer como eu tenho ensinado para vocês. Pega a coluna que tem X, gera uma fração a partir dela, deixa essa fração isolada, não mexe nessa fração. Depois eu tenho outras 4 colunas que vão gerar 4 frações que vão se multiplicar. Só que tem que ver se essas frações vão inverter ou não. Tamanho do muro, comprimento, em relação a tempo para terminar a obra. Quanto maior é o tamanho do muro, mais tempo precisa, relação direta, não vou inverter essa fração. Quanto maior é a altura do muro, mais tempo demora, relação direta, não vou inverter essa fração. Quanto mais horas por dia os pedreiros puderem trabalhar, quanto mais horas por dia, em menos tempo eles terminam o serviço. Relação inversa. Inverte a fração, joga o 8 para cima. E quanto mais pedreiros eu tiver na minha equipe, bom, em menos tempo a gente termina o trabalho. Relação inversa de novo, inverte a fração, montamos. Agora vamos simplificar, deixa eu ver aqui. Esse 0 pode cancelar com esse. O que mais? 3 dividido por 1,5 dá 2. Vamos botar esse 2 aqui. 5 e 10 dá para simplificar por 5, fica 1 e fica 2. Agora eu posso cancelar esse 2 com esse, pronto, morreu, ficou só o número 1. Né? O 15 eu posso simplificar por 3, fica 1 e fica 5. E esse 5 dá para simplificar com esse também. Essas simplificações tem que tomar cuidado, que fica um pouco bagunçado, mas deixa muito mais leve o cálculo final, ajuda bastante. Sobrou um número 8 aqui em cima, sobrou um número 26 lá embaixo, tá? Eu vou simplificar então esse 8 e esse 26 por 2, vai ficar um 13 aqui, e aqui vai ficar um 4. Deixa eu limpar o que sobrou, porque ficou muito risco aqui. Ficou do lado esquerdo 1 sobre x, e do lado direito ficou 1 vezes 1 vezes 1 vezes 4, e 13 vezes 1, porque aqui eu dividi, ficou 1, vezes 1, vezes 1. Então ficou 13. Multiplica cruzado ou simplesmente inverte as duas frações, até é mais rápido isso. Inverte as duas, tu vai chegar em x é igual a 13 quartos.
E 13/4, tu vai perceber que isso é, na verdade, 3,25, tá? 13/4. A gente está interessado nisso aqui, ó. Então, a gente chegou à conclusão de que o trabalho ele vai ser realizado em 3 dias, e 0,25 do quarto dia. Então, no quarto dia, só precisou trabalhar 0,25. O que é 0,25? É a mesma coisa que um quarto, né? Se tu colocar 25 sobre 100 e simplificar. Então, a gente trabalhou 1/4 do necessário no último dia. Mas o que era o necessário? Cuidado, tu não deve fazer 1/4 de 24 horas, porque eles não trabalhavam 24 horas por dia. Os pedreiros estavam trabalhando nessa segunda composição 8 horas por dia. Então, 1/4 disso são 2 horas. A pergunta é exatamente essa. Quantas horas serão trabalhadas no último dia? A resposta é 2 horas. Letra B, portanto, tá bom? Então isso aqui, pra gente, acaba dando 2 horas. Letra B. É assim que a gente pode encaminhar de uma forma boa esse exercício. Próxima questão, questão número 16. Uma adição compõe-se de 3 parcelas. E aí tu tem, então, o resultado dessa adição. Essa é a primeira parcela, essa é a segunda parcela, essa é a terceira parcela e essa é a soma, que é o nome que a gente dá para o resultado. Mas aí a gente vai fazer alterações. A gente vai acrescentar 37 na primeira parcela. Galera, se a gente faz essa alteração, sabe o que acontece aqui? Aumenta 37 na soma também, aumenta. Então a soma fica aumentada de 37 unidades. Mas se a gente vai diminuir 8 unidades na segunda parcela, a soma também vai ficar diminuída de 8 unidades. Então são 2 impactos na soma aí, que daqui a pouco a gente vai chegar no impacto líquido, né? No quanto que impactou realmente. E aí, pergunta-se o seguinte: em quantas unidades a gente tem que diminuir a terceira, né, a terceira parcela, de modo que a nova soma, ao fim desses impactos, ela seja 13 unidades a mais do que ela era antes. Opa, peraí, deixa eu ver uma coisa. Antes de fazer essa alteração na terceira parcela, o que tinha acontecido com a soma? Bom, se a gente fizer 37 menos 8, a gente vai chegar em 29. E é um valor positivo, né? Ganhou positivo. Então quer dizer que com essas duas alterações iniciais, a soma está 29 unidades além do que ela era inicialmente. Ela está 29 unidades a mais. Mas eu quero terminar o exercício com 13 unidades a mais, não 29 a mais. Então quanto que falta reduzir aqui? Falta reduzir 16. Porque se tu tira 16, tu chega onde tu quer. Eu quero que a minha soma termine 13 unidades a mais. Então quanto que faltou reduzir? Faltou reduzir 16. Bom, essa é a nossa resposta. Então a gente precisa, né, reduzir 16 unidades na terceira parcela. A pergunta era exatamente essa. Então nossa resposta é letra A. Dá para fazer essa questão também inventando uma soma de 3 números, né? Olhando para eles e fazendo neles as alterações e tu enxergar também esse 16 aí, tá bom? Não importa o número que tu utilizasse, ia dar certo. Só que talvez tu passasse por números negativos no meio do processo, mas tudo bem. Então letra A, nossa resposta, questão 16. Questão 17. A soma de 4 inteiros consecutivos, ela é 130. Então, o menor deles é um número par, o maior é um múltiplo de 3. Cada alternativa diz uma coisa, nós temos que tentar ter um pouco mais de clareza para poder decidir qual alternativa é certa. Então, como é que a gente pode desenvolver um exercício como esse? Olha só que interessante. Eu posso chamar de x o menor dos números, e depois eu posso chamar os próximos, os consecutivos, de x mais 1, é o sucessor, depois x mais 2 é o próximo, e o próximo, x mais 3. Pronto! Eu acabei de escrever a soma de 4 números que são consecutivos, tá? E eu quero que essa soma dê 130. E aí agora eu posso resolver essa equação e vou achar o x. Cuida que eu fabriquei meu x sendo o menor de todos, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4x. Somando os números eu tenho 1 mais 2 mais 3, 6. Aí eu posso tirar esse 6 do 130, né? Jogo ele para o outro lado, subtraindo, fica 124. E agora divido por 4 para chegar no x.
124 dividido por 4 vai dar 31. Então esse é o menor dos números, porque o meu x era o menor. Os números em questão são os números 31, 32, 33 e 34. E agora vamos julgar as afirmações. Letra A, o menor deles é o número par? Não. O maior é múltiplo de 3? Não. O maior é múltiplo de 7? Não é verdade, não está na tabuada do 7. O menor deles é primo? Sim. E o menor deles é múltiplo de 4? Não. Por mais que você fique na dúvida se o menor deles é primo, você elimina todas as outras com mais facilidade. E a letra D, então, sobrevive como a única correta aqui pra gente. Tá bom? Essa é a resolução que eu vou indicar pra ti para a questão número 17. Aqui tá errado esse número aqui, né? Seria a questão 18 agora aqui. Não é essa daqui, na verdade é essa. Pronto, tá aqui. Questão número 18. Seja n o maior número natural que, ao ser dividido por 15, deixa quociente igual ao triplo do resto. Então a soma dos algarismos de n é quanto? Bom, ele está falando de uma divisão por 15, na qual o quociente é o triplo do resto. Então existe um resto lá embaixo e o quociente é o triplo. E aí qual será o valor de n, né, para eu poder fazer a soma dos algarismos do n? Bom, lembra que se a gente está falando de uma divisão, um quociente com o resto, existe a prova real da divisão. A prova real da divisão, ela pode te ajudar a chegar no dividendo. Basta tu fazer quociente vezes divisor mais resto. Então se a gente fizer quociente vezes divisor mais resto, a gente monta o dividendo. E saber qual é o dividendo ajuda a gente a resolver essa questão, tá? Só que como a gente quer o maior, então quanto maior forem esses personagens aqui, mais alto vai dar o resultado. Afinal, para buscar o n, eu faço uma multiplicação e depois uma soma. Bom, então quanto maiores forem os valores de r, melhor pra gente. Só que esse r aqui, o resto, ele não pode ser qualquer número, né? Então vamos lembrar que numa divisão, o maior resto possível é sempre o antecessor do divisor. Quer dizer que numa divisão por 15, o maior divisor possível é 14. Não dá para ser mais do que isso. O maior resto, desculpa. Então, numa divisão por 15, se o divisor é 15, o maior resto possível é 14. Vamos pegar ele então, porque se eu pegar o maior r, eu vou conseguir o maior resultado para o n. Então, vamos chamar o r de 14, porque esse é o maior possível. E vamos fazer a conta. Então, nossa conta agora é 15 vezes 3 vezes 14 mais 14. Então, isso aqui fica 15 vezes 42, né? Que é essa parte aqui, 42, certo? 15 vezes 42, opa, que é a multiplicação. 15 vezes 42 vai acabar dando 630, soma com 14 vai acabar dando 644, chegamos no nosso n finalmente, e é o maior n que dá para fabricar. E agora, atendendo a pergunta, queremos a soma dos algarismos. Cuidado com a letra A, porque a letra A te traz o valor do n, mas não foi essa a pergunta. Então a soma dos algarismos é 6 mais 4 mais 4, 14. Aí sim, nossa resposta do exercício, tá? Que está na letra E. Aí fechamos essa questão da correção do teu simulado. Certo? Questão número 19 da tua prova. Vem comigo. Questão sobre conjuntos. Vamos lá. Considere 3 conjuntos A, B e C. E aí começa uma série de informações. O número de elementos do conjunto A é 28, o número de elementos do conjunto B é 21, o número de elementos do conjunto C é 20, o número de elementos da interseção de A com B é 8, interseção de B com C tem 9 elementos, interseção de A com C tem 4 elementos, e interseção dos três tem 3 elementos. E com esse monte de informações, queremos o valor do número de elementos do conjunto que é pegar a união de A com B e interseccionar com C. Vamos tentar achar isso. Eu acho que o caminho sempre mais prudente nesse tipo de problema é a gente fazer o diagrama de Venn, os balõezinhos, né? Que ajudam muito aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Então eu vou identificar aqui os balões. Por onde que é bom começar? Sempre pelo meio, que é a interseção tripla. Então tá aqui, interseção dos três,
deu 3. Vamos botar um 3 aqui dentro, pronto, essa informação já foi usada. Depois, vamos para as interseções duplas. Interseção de A com C dá 4. A com C, 4. Já tem 3 ali dentro, tu vai botar só mais um. Interseção de B com C dá 9. Localiza no desenho. B com C, tá aqui. Interseção de B com C tem que dar 9. Já tem 3 ali dentro. Só coloca mais 6. Temos ainda também a interseção de A com B dando 8. Interseção de A com B dando 8. Quer dizer que isso aqui tudo tem que dar 8. Tá faltando 5. E agora a gente vai para os simples, para os totais. Total de elementos do A, 28. Então isso aqui tudo tem que dar 28. E aí então nós temos 1 mais 3 dá 4, mais 5 dá 9. 9 para 28 falta 19, né? Vai aqui. Total do B é 21. Então aqui nós já temos dentro do B, faz a conta aí, tu vai ver que a gente já tem 14 aqui dentro do B, né? Então tá faltando apenas 7 aqui. E depois nós temos que o total do C é 20. Então esse total tem que dar 20, mas já tem 10 ali dentro, só vai colocar mais 10. Tudo ok, tudo preenchido no diagrama, vamos à pergunta. A pergunta é: qual é o valor, qual é a quantidade de elementos que tem no conjunto? União de A com B, interseção com C. Quer dizer, união de A com B, vamos fazer uns riscos aqui, vai deixar um pouco feio, mas vamos reforçar. União de A com B é juntar essa galera aqui, ó. Isso aqui é união de A com B. Agora eu quero a interseção, ou seja, o que há ao mesmo tempo nesse primeiro conjuntão e nesse segundo conjuntão. Então, o que tem ao mesmo tempo nos dois? Ora, o que tem ao mesmo tempo nos dois é o 1, o 3 e o 6. São os que estão ao mesmo tempo nos dois. Portanto, se a gente quer o número de elementos que tem dentro desse conjunto, a gente tem um total de 1 mais 3 mais 6. A gente tem um total de 10 elementos dentro desse conjunto. Nossa resposta é a letra B, que está ali no cantinho do quadro. Certo? Vamos então para a próxima questão. Agora uma questão que fala um pouquinho de porcentagem, vamos dar uma olhada. Em uma cidade constatou-se que as famílias que consomem arroz não consomem macarrão. Das famílias dessa cidade, sabe-se que 40% consomem arroz, 30% consomem macarrão, 15% consomem feijão e arroz, 20% consomem feijão e macarrão, 60% consomem feijão. A porcentagem que corresponde às famílias que não consomem esses três produtos. Vamos de novo aí para um diagrama, né? Relacionando aí as três comidas que apareceram aí, né? Então, vamos lá. Nós temos então arroz, macarrão e feijão. Arroz, macarrão e feijão. Lembra que sempre existe a possibilidade, e nesse exercício, né, ela é muito importante, de que existam pessoas que não consomem nenhuma das três, né? Que é o caso aqui nesse exercício, porque é a pergunta, tá? E cuida também que não tem família que consome arroz e macarrão, porque, né, as famílias que consomem arroz não consomem macarrão. Então a interseção de arroz com macarrão tem que ser vazia, tem que ser zero. Não tem gente que consome os dois juntos, tá bom? Nós vamos tentar achar as interseções duplas, ou seja, quem consome duas coisas, sendo que não pode ser arroz e macarrão. Então nós temos que 15% consomem feijão e arroz. Deixa eu achar isso. Feijão e arroz, 15%. Nós temos que 20% consomem feijão e macarrão. Feijão e macarrão, 20%. Eu não estou colocando aqui, mas é porcentagem, tá? Esse 15 e esse 20. 60% é o total da galera que consome feijão. Pera aí, então. Feijão. Eu já tenho aqui 35 aqui dentro. Para fechar 60, tá faltando 25. E o total que consome arroz é 40. Tá aqui em cima, aqui, ó. 40 consomem arroz, né? Então, o total aqui do arroz tem que dar 40. Já tem 15 aqui dentro, falta 25 de novo. E o total do macarrão tem que dar 30. Se o total do macarrão tem que dar 30... e já tem 20 aqui dentro, só falta 10. O que a gente pode fazer agora? A gente pode somar toda essa galera que está aqui e que consome algum desses produtos,
vê quanto é que vai dar essa soma não vai chegar a 100%, e é exatamente o que tiver faltando para 100% são as pessoas que não consomem nenhuma dessas três comidas. Então, é o que a gente quer, né? É as pessoas, né, a porcentagem de famílias que não consomem nenhum desses três produtos aqui, tá? Então nós temos 25 mais 15, 40, 40 mais 30, 70, certo? Mais 25, 95. Aqui nós tivemos um total de 95%. Isso implica que só faltou 5%, e isso então refere-se a quem não consome nenhuma das três. Portanto, nossa resposta é letra D, tá bom? Letra D, resposta final da questão número 20 do teu simulado, certo? Vamos seguir aqui. Questão número 21. Num colégio, verificou-se que 120 pessoas não têm pai, 120 alunos, né? Não tem pai professor. 130 alunos não têm mãe professora. E 5 alunos têm pai e mãe professores, certo? Qual é o número de alunos do colégio, sabendo-se que 55 alunos possuem pelo menos um dos pais professor e que não existem alunos irmãos. Vamos lá então. Nós temos que 120 alunos não têm o pai professor, 130 não têm a mãe professora, né? E 5 têm pai e mãe professora, e 55 possuem pelo menos um dos dois. Vamos tentar fazer um diagrama aqui, relacionando quem tem pai professor, quem tem mãe professora, e entendendo que vai ter, né, um valor aqui fora, vou botar uma caixinha, que é quem não tem pai nem mãe professor. Tá? Vamos começar aqui por quem tem os dois, pai, mãe e professor. São 5. 5 tem pai e mãe professor, tá? Aí a gente tem o seguinte, 55 possui pelo menos um, né? Que é pai ou mãe, né? Professor, certo? 120 não tem pai professor, 130 não tem mãe professor. Então como é que a gente pode fazer isso? Talvez uma ideia legal seja botar um X aqui, um Y aqui, um Z aqui, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Por esse 120 a gente tem o quê? A gente tem que 120 não tem pai professor. Então isso significa Y mais Z. Porque essa galera não tem o pai professor, só tem a mãe. E essa galera não tem nenhum dos dois. Isso é 120. 130 é quem não tem a mãe professora. Aí dá esses X aqui, mais esse Z, isso dá 130. E a gente sabe que 55 alunos possuem pelo menos um dos pais professor, né? Então o que é esse 55? É X mais 5 mais Y. Então X mais 5 mais Y dá 55, certo? Agora vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com esse exercício, né? Bom, a gente acabou caindo num sistema de 3 equações com 3 incógnitas. A gente pode tentar focar numa letra. Quem sabe a gente faz o seguinte, ó, a gente se livra do Z, né? A gente pega a primeira equação e então isola Z na primeira. O Z então fica 120 menos Y. Aí eu jogo isso na segunda equação, aí a segunda equação ficaria... vamos fazer melhor. Vamos pegar a terceira equação e vamos se livrar do x na terceira equação. Se eu me livrar do x na terceira equação, vamos botar aqui, ó, primeira, terceira. Se eu me livrar do x na terceira equação, eu vou ter x é igual a... Jogo 5 para lá dá 50, jogo y para lá dá menos y, pronto. E agora eu vou pegar essas duas descobertas que eu fiz aqui e vou jogar as duas na equação que eu não usei ainda, que é a equação 2. Então, se a gente vier na equação 2, e no lugar do z a gente colocar 120 menos y, e no lugar do x a gente colocar 50 menos y, a gente vai acabar somando os dois, vai acabar dando 170 menos 2y igual a 130, e aí faz um passa para lá, passa para cá, jogo 130 para cá, fica 40, jogo 2y para lá, jogo 2 dividindo, a gente vai chegar em y é igual a 20.
E aí agora o exercício desmorona. Porque daí se o y é 20, a gente sabe que essa soma aqui tem que dar 55, então aqui já deu 25. Esse aqui tem que ser 30. E a gente sabe também que, por exemplo, sei lá, o total de pessoas que não tem pai professor, 20 mais z, né? Seria isso mais z, é 120. Então esse cara aqui é 100. Pronto, nós temos todas as quantidades do exercício. 100, 20, 5 e 30. Reparem, 30 alunos têm apenas o pai professor, 5 alunos têm pai e mãe professor, 20 alunos têm apenas a mãe como professora, 100 alunos não têm nem pai nem mãe professor nessa escola, e aí nós temos todas as possibilidades para os alunos, né? Então é só somar essa galera aqui. Então nós temos 55 mais 100, 155 alunos nessa escola. Essa questão que deu um pouquinho de trabalho por esse caminho, mas nos levou aí à letra D, pessoal. Letra D, então, para a questão 21 de conjuntos aí, que ficou um pouquinho mais trabalhosa. Questão 22, seja P o produto de 3 números inteiros positivos. Se aumentarmos 2 deles em 20% e diminuirmos o terceiro em 40%, o que acontece com o P? Não se altera, dá muita vontade de marcar essa letra A, né? Porque se 2 deles aumentaram 20% e um reduziu 40%, dá uma sensação de que não vai alterar em nada no final. Não é assim que funciona, toma bastante cuidado, tá? Vai alterar sim. E vai dar uma dessas 4 alterações aqui. Ou aumenta ou diminui, e numa dessas 2 porcentagens, vamos fazer o cálculo aqui. Um jeito bem prudente, fácil de executar, é o seguinte jeito. A gente pode dizer que nós tínhamos 3 números que se multiplicavam e geravam um resultado, né, um produto P. Tá? Só que agora vão ter alterações. Que alterações que vão ter? Um deles aumenta 20%. Aumentar 20% pode ser feito multiplicando por 1,2. 1 mais taxa, né? Fator de aumento. 1 mais taxa. Multiplica o teu número por isso e tu chega então no aumento. Lembrando que 20% em forma de número com vírgula é 0,2. Por isso 1,2 é fator de aumento que representa, é multiplicador que representa aumento de 20%. Faz a mesma coisa com o B, mas com o C tu vai tirar 40% dele. Fator de desconto é 1 menos taxa. Nesse caso, a taxa é 0,4, porque isso é 40%. Então o fator de desconto aqui vai ser 0,6. E assim eu multiplico o meu C por 0,6. Agora percebe que eu posso reorganizar essa multiplicação, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. E eu posso me preocupar em fazer então 1,2 vezes 1,2 vezes 0,6 e deixar mais para o cantinho direito ABC. E percebe que ABC é o P que a gente tinha antes. Então, na verdade, eu preciso lidar com essa multiplicação aqui. Essa multiplicação aqui começa com 1,44, que é essa multiplicação do 1,2 pelo 1,2. Finge que é 12 vezes 12 e considera 2 casas decimais, uma de cada um. E agora a gente tem que fazer 1,44 vezes 0,6. Vou fingir que é 144 vezes 6, mas depois da minha resposta pronta, eu vou considerar 3 casas decimais. É isso que eu tenho que fazer. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 4, 24, mas com aquele 2 que subiu, 26. E 6 vezes 1 mais 2, 8. Mas 3 casas decimais me transforma esse número aí em 0,864 vezes P. Tá, mas agora o que significa esse resultado? Primeiro de tudo, se o teu número ficou multiplicado por um número, se o teu P ficou multiplicado por um número menor do que 1, isso significa redução, tá? É letra D ou E, diminuiu, certo? E aí, para a gente poder saber o quanto que diminuiu, a gente pode pegar esse número aqui e transformar esse número em porcentagem. Basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Quer dizer que esse número está contando para a gente que nós temos agora na nossa frente 86,4% de P. É isso que esse número está contando para ti, ó. Desloca a vírgula 2 casas. 86,4%. Pera aí, se nós terminamos a nossa brincadeira com 86,4% de P, isso significa que a redução é o quanto que a gente diminuiu em relação a 100%. E aí é só fazer uma subtração para ver o quanto que isso aqui é menor do que 100%. E tu vai chegar então em 13,6% de redução. Então diminui
13,6%. Outro jeito de fazer esse exercício era ter inventado três números, A, B e C. Uma boa ideia era que os três fossem o número 10, ficaria bem fácil de fazer. Ou ainda, sei lá, dois deles sendo 10 e um sendo 1, tanto faz, qualquer número serviria. Pega esses números que tu inventou, multiplica e chega num produto P, anota esse produto, deixa ele guardado. Agora volta nos três números e faz as variações percentuais que ele pediu, pode ser com regra de 3. Aumenta 20% num, no outro, e no outro tu diminui 40%. E, no fim, multiplica de novo os novos números, chega num novo produto P e agora, com uma nova regra de 3, compara o produto P que tu chegou lá no final com aquele lá do início e vai ver quanto que modificou. Também é um jeito legal de fazer, tá bom? Resposta letra E, portanto, vamos para a próxima. Muito bem, pessoal, questão 23, vamos dar uma olhadinha, penúltima questão do teu simulado. Nós temos aqui os números 10 sobre 54, 11 sobre 60 e 9 sobre 45 e nós queremos a diferença entre o dobro do maior e o triplo do menor. Mas primeiro a gente precisa identificar qual é o maior e qual é o menor. Uma forma de fazer isso é a gente de repente fazer a divisão do numerador pelo denominador em cada um deles para a gente ver na forma decimal como é que o número fica. 10 dividido por 54, a gente vai poder então começar colocando 0, coloca um 0 aqui, vai dar uma vez. Aqui então fica 54 e dá uma sobra de 46 unidades. A cada subtração a gente pode colocar um 0. E agora quantas vezes 54 vai caber ali dentro, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Se a gente tentar 8 vezes, vai dar 432, vai ter que ser isso. 8 vezes 432. E aí está sobrando aqui 8, dá 40, 28. Coloco um 0 aqui. E agora deixa eu tentar aqui 5 vezes. 5 vezes vai acabar dando 270. Né? Vai dar 250 mais 20, 270. Sobra 10. Vou parar por aqui, mas a conta poderia ser continuada. Agora deixa eu dar uma olhadinha no 11 sobre 60. Que eu já estou vendo que o primeiro ele vale aproximadamente 0,185. Agora vamos ver o segundo. Coloco um 0, aqui, vai dar uma vez que vai dar 60, sobra 50. Boto um 0. Agora aqui vai dar 3, né? É isso? Não, que 3. Vai dar 8 vezes, que vai dar 480. Sobra 20. Boto um 0, agora vai dar 3 vezes. Reparem que ficou bem parecido, né, o nosso resultado aqui com o resultado do outro, mas esse número então é menor que aquele outro, tá? Menor. E aí então, aqui a gente tem, a partir de agora, uma dízima periódica, tá? Porque vai sempre repetir esse resultado aqui. Bom, agora vamos então ver o terceiro, né? A gente já sabe que o segundo número é menor que o primeiro. 9 dividido por 45, dá para simplificar essa fração para 1/5, né? Fica 1 sobre 5. E 1/5, né, se eu simplificar por 9, os dois, 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Então, o 0,2, poderia escrever quantos zeros tu quisesse aqui, acaba sendo o maior deles, né? Porque 0,2 é maior do que 0,1 alguma coisa. Então acabou que esse aqui ficou sendo o maior de todos, tá? E vai ser melhor trabalhar com ele simplificado como 1/5. E acabou que, pelas divisões que a gente fez, esse aqui acabou sendo o menor deles. Com essa identificação, a gente não vai precisar mais desse. E agora, a pergunta, voltamos a ela, queremos a diferença, a subtração entre o dobro do maior e o triplo do menor. Vamos lá então. O dobro do maior. E o maior, então, ficou 9 sobre 45. Eu vou botar 1/5 para ficar mais fácil. Tá? Menos, é a diferença, o triplo do menor, que é o 11 sobre 60. Simplifica por 3, fica 20. E então nós temos 2/5 querendo subtrair 11/20. Vamos fazer um MMC aqui, que pode ser o próprio 20. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nós temos 20 por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. Aqui não precisa fazer nenhuma alteração, porque já era 20 lá embaixo.
e estamos chegando em menos 3 sobre 20. Por mais feio que seja esse resultado, ele está lá te aguardando na letra E, portanto eu vou indicar esse caminho para a gente resolver então a questão número 23. Também dava para usar MMC lá no início para fazer comparação de frações, mas eu achei um pouco mais rápido por esse caminho aqui da forma decimal, tá certo? E vamos então para a última questão aqui. Simplificando a expressão, no numerador tu tem 6 vezes 12 vezes 18 até o 300. Repara que tu está indo de 6 em 6 aqui no numerador. No denominador nós temos duas partes grandes se multiplicando. Numa delas tu tem 2, 6, 10, 14 até o 98. Está indo de 4 em 4 a partir do 2. E depois a outra tu tem 4, 8, 12, 16 até o 100. Também está indo de 4 em 4 a partir do 4, né? Então repara que uma coisa legal que a gente vai olhando para a expressão e daqui a pouco vem essa ideia, é que assim, a parte de cima, tu poderia colocar lá em cima os 6 multiplicando cada um deles. É 6 vezes 1, é 6 vezes 2, é 6 vezes 3... E assim tu tem todas as multiplicações podendo ser escritas desse modo, até a última delas que vai ser 6 vezes 50. Tá? Na parte de baixo, a gente também consegue fazer algo parecido. Né? A gente consegue fazer o seguinte na parte de baixo. Coloca a primeira parcela, o primeiro fator de multiplicação, que é o 2, tu pode escrever ele como 2 vezes 1. Depois tu vai ter 2 vezes 3, que é o 6. E depois tu vai ter 2 vezes 5, que é o 10. E depois tu vai ter 2 vezes 7, depois tu vai ter 2 vezes 9. Percebe que tu está indo sempre com os ímpares. Até que tu vai ter no último lá o 2 vezes 49. Depois tu tem a outra parte das multiplicações que começam aqui no 4. Só que o 4 tu pode escrever ele como 2 vezes 2. O 8 tu pode escrever como 2 vezes 4. O 12 tu pode escrever como 2 vezes 6. Então repara que tu sempre tem o 2 à esquerda. E aí, agora os números da direita estão indo de 2 em 2 nos pares, né? Até que o último que vai aparecer, que é o 100, vai ser 2 vezes 50. Tudo isso está lá embaixo. Se a gente melhorar um pouquinho essa expressão, a gente pode perceber que a gente tem 50 fatores aqui em cima. Portanto, dá para escrever aqui em cima 6 elevado na 50, aqui em cima, vezes 1, 2, 3, 4... Até onde? Até os 50. E lá na parte de baixo, tu tem aqui vários 2 aqui, tá? E aqui também tu tem vários 2. Se tu parar para pensar, tu tem aqui 25 2. Porque tu está indo até o 49, então tu está pegando todos os ímpares, digamos, todos os ímpares que existem desde o número 1 até o 50. Do número 1 até o 50, existem 50 números. Metade são ímpares, metade são pares. Então tu tem 25 fatores aqui que carregam o número ímpar à esquerda e 25 fatores aqui que carregam o número par à esquerda. Então ao todo tu tem o 2 aparecendo, só o número 2 que aparece na esquerda de cada fator, ele aparece ao todo 50 vezes. E aqui ao lado dele tu vai ter os ímpares aqui até o 49 e aqui os pares. Então se tu reunir eles, tu vai ter todos eles, os ímpares e os pares, até os 50. E aí esse número enorme aqui que está aparecendo, eu não sei quanto é que ele vale, mas ele está aqui embaixo e ele está aqui em cima, então ele pode ser cancelado. Aí a conta se diminui bastante. E quando a gente tem uma divisão entre duas potências com o mesmo expoente, a gente pode deixar o expoente para depois e fazer a divisão primeiro. E aí a gente está chegando então em 3 elevado na 50, e isso a gente enxerga nas alternativas, especialmente na letra A. Portanto, assim é um jeito bem interessante da gente conseguir encaminhar a resposta para essa questão 24, uma questão um pouco mais exigente, um pouco mais criativa. A gente tem que ficar tentando ideias aí até que a gente chega na letra A, certo? Essa correção fica por aqui, até a próxima, valeu, tchau!